livros da Bíblia, você vai ver Jesus. Mas, querido, muitos não vão abrir a Bíblia ou lê-la para ver Jesus. Eles querem ver Jesus na sua vida. Eles querem ver Jesus na sua vida. Por isso, vive com esse entendimento que Deus quer que você seja um instrumento dele aqui na sociedade. Faz a diferença como pai, como esposa, como filho, como amigo, como irmão. Faça a diferença. E você vai ver que tem razão para viver. Mamãe chegou e falou: eu estou muito triste aqui, neste país. Por quê, mãe? Ela falou: minha filha chegou em mim e falou: mãe, eu não tenho razão de viver. Uma moça linda, em tudo, uma mãe carinhosa, mas ela falou: eu não tenho razão de viver. Já tentou suicídio 2 ou 3 vezes. Vale a pena viver acreditando que Jesus continua fazendo a diferença e dando sentido de viver. Fechemos nossos olhos. Senhor Jesus, nasça em nossos corações como a expressão máxima da vida. Onde houver o vazio, preencha. Quando nos faltar o entendimento, dá-nos discernimento. Quando parecer tão difícil, sem saída, mostre-nos o caminho. Quando a dor da perda bater em nossas portas, venhamos ter esperança da vida eterna, que a vida continua. Quando as lágrimas vierem, ó Deus, em meio a tanta dor, tantos sentimentos, tantas injustiças, Senhor, aconchega-nos em teu colo, em teu abraço, nos abrace, nos afague, como um pai, como uma mãe. Senhor, resgate em nós a ausência dele. Se nos faltar aquele sentimento gostoso do pai, a ausência do pai, Senhor, o Senhor nos resgata da orfandade. Meu Deus, Jesus, nasce em cada coração. Brilha a tua luz em nosso viver, para que possamos enxergar além das trevas. Meu Deus, nos ajude a cumprir a nossa missão de pai, de irmão, de filho de Deus. Nos ajude. Cumpre em nós a tua vontade. Agora cada um faça a sua oração em silêncio. Ivan, por favor, fique preparado já com as luzes, que vai começar.
Boa noite. Está começando mais uma retrospectiva BCC 2017. Good evening. We are starting off yet another BCC News. Vamos começar com uma notícia muito trágica. Um homem que faz parte do Estado Islâmico pega um caminhão e atropela várias pessoas na França, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos. First off in today's news, a group of Muslim men strike pedestrians with the truck, leaving dozens injured and dead. A tradicional queima de fogos de 14 de julho acaba em Nice. Por volta das 11 da noite, hora local, um caminhão branco acelera e atropela a multidão no Passeio dos Ingleses. Faz um zigue-zague em um perímetro de 2 quilômetros. Após troca de tiros com a polícia, é parado em frente ao hotel Palais de la Méditerranée. O motorista é morto. Deixou dezenas de vítimas, incluindo crianças. O motorista foi identificado como Mohamed Laroueyage Boulel, um tunisiano de 31 anos, morador de Nice. Ele é conhecido por seus atos de violência, mas não por radicalização. Alugou um caminhão de carga na região 3 dias antes do ataque. O estado de emergência decretado após os atentados de 13 de novembro em Paris foi novamente prolongado por 3 meses. O setor de luta contra o terrorismo da Procuradoria de Paris assumiu a investigação. E ainda falando sobre atentado, um homem de dentro de um quarto de hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos, atira em uma multidão durante um show country, deixando 58 mortos e dezenas de feridos. An unexpected tragedy strikes Las Vegas as a man inside of a hotel room shoots innocent victims attending a country music festival. Vegas, 2h08 da madrugada de segunda-feira, no horário de Brasília. No palco, o astro Jason Orion faz o show de encerramento de um festival de música country. De repente, houve-se uma longa rajada de tiros. O cantor interrompe a apresentação e deixa o palco correndo. Na plateia, cerca de 22 mil pessoas estão na linha de fogo do atirador. Sem entender o que está acontecendo, muitas se jogam no chão. O homem grita: "Isso não é tiro de verdade." Uma mulher pergunta: "O que é isso?" "Vamos ser pisoteados se não sairmos daqui", diz o outro homem. Quando os tiros dão uma trégua, todos correm. Nesse outro vídeo, é possível ver pessoas apontando para o alto. Elas parecem identificar de onde vêm os tiros. "Tá vindo do Mandalay Bay, tô vendo os tiros", informou o policial pelo rádio da corporação. Foi de lá, no 32º andar, que o atirador abriu fogo contra a multidão. "Tô na porta do suspeito", avisa outro policial, também pelo rádio. "Todo mundo tem que se afastar, vou explodir isso aqui." Ao entrar no quarto do hotel, os agentes encontraram Steven Paddock, de 64 anos, morto. A polícia disse que ele se suicidou. Um meteoro ultrapassa a barreira da Terra e cai na Rússia a uma velocidade de 54 mil quilômetros por hora, deixando várias pessoas aterrorizadas. Russia received an unwanted friend as meteor shower strikes the Russian, leaving many injured and dead. Era de manhã quando um rastro incandescente cruzou o céu acima de Chelyabinsk, cidade a 1.500 quilômetros a leste de Moscou. Subitamente, uma espécie de flash iluminava o cotidiano de 1 milhão de habitantes da cidade. Algumas pessoas conseguiram fazer imagens do meteorito que entrou na atmosfera com uma velocidade estimada de 54 mil quilômetros por hora. Ele viajou pela atmosfera e explodiu com o atrito do ar. Houve pânico, porque depois da forte luz se ouviu uma explosão. Logo depois, uma onda de choque. Lá fora fazia menos 18 graus e com o choque uma enorme quantidade de janelas tiveram seus vidros quebrados. O teto da fábrica de zinco desabou parcialmente. Depois de 32 anos, exatamente no mesmo dia, mais um terremoto atinge a cidade do México. Desta vez, deixando milhares de mortos
e muitos feridos. After 32 years, on the very same day, catastrophic earthquake destroys Mexico, both killing and injuring its citizens. O terremoto derrubou a fachada de prédios e deixou a população em pânico. Pior ainda, o terremoto derrubou prédios inteiros. Pessoas na rua estavam filmando esse outro prédio. Comentaram que tinham visto paredes danificadas. Aí, de repente, os brasileiros André e Letícia moram na cidade do México e estavam na rua quando tudo tremeu. Viram pela frente prédios inteiros em escombros. Tinha gente lá dentro. A gente vai sair daqui porque está cheirando gás. Descobriram que isso também aconteceu bem perto deles. Esse é o nosso prédio. 1, 2, esse já está quebrado. Podia ter sido a gente. Equipes de resgate estão vasculhando os escombros em busca de vítimas. Paredes caíram em cima de carros. A população correu para o abrigo mais seguro, no meio da rua. O epicentro foi na região central do México, na cidade de Raboso, no estado de Puebla, a 51 quilômetros de profundidade. O local fica a cerca de 120 quilômetros da cidade do México. Ou seja, foi relativamente perto da capital. E a região metropolitana da cidade do México tem perto de 20 milhões de habitantes. Por isso, o número de vítimas é uma grande preocupação agora. O México ainda estava se recuperando de um outro terremoto que aconteceu 12 dias atrás. Foi sentido na cidade do México, mas com um epicentro mais distante, no Oceano Pacífico, e atingiu com força regiões pobres do sul do país. O furacão Irma entrou com menos força nos Estados Unidos, mas mesmo assim deixou um rastro de destruição onde passou. As Hurricane Irma enters weekly into the United States, it still leaves many injured and many dead. 210 km por hora. Foi com essa intensidade que o olho do Irma entrou no continente. E foi assim que a cidade de Naples ficou quando os ventos se acalmaram. No conjunto de ilhas conhecidas como Florida Keys, onde o Irma chegou no domingo pela manhã, os danos foram ainda piores. O vento jogou barcos sobre ruas, tirou casas do chão. Irma deixou mais de 6 milhões de moradores da Flórida sem energia elétrica e causou o cancelamento de 10 mil voos. A costa leste do estado não pegou os ventos mais fortes, mas nem por isso escapou por completo. Orlando, no meio da Flórida, conhecida pelos parques temáticos, ficou alagada. Em Fort Lauderdale, onde a prefeitura decretou toque de recolher, a polícia prendeu 9 pessoas acusadas de saquear lojas. E em Miami, mesmo longe do olho do furacão, a maré alta e o vento provocaram inundações. Irma começou a passar pelo Caribe 5 dias atrás como categoria 5, a máxima. Hoje, o governo cubano confirmou 10 mortes. Muitas ilhas caribenhas estão sem condições de cuidar da população e dependem da ajuda de governos europeus que administram a região. Em algumas ilhas, os hospitais foram parcialmente destruídos. Há escassez de comida e água. Segundo a imprensa local, o número de saques a residências e mercados está aumentando. O fogo que tomou conta da Califórnia agora chega na cidade de Los Angeles, destruindo tudo que vê pela frente. A wildfire in California burns the beautiful forests of Los Angeles to the ground. 6 grandes incêndios já destruíram mais de 700 quilômetros quadrados, o equivalente à área da cidade de Salvador inteira. Ontem foi confirmada a primeira vítima. Ao tentar fugir, uma mulher de 70 anos sofreu um acidente de carro e morreu sufocada com a fumaça. Dezenas de pessoas sofreram queimaduras e enfrentam dificuldades para respirar. E entre os milhares de bombeiros que trabalham desde segunda-feira praticamente sem pausa, também há feridos. Mais de 200 mil famílias tiveram que deixar suas casas e pelo menos 500 casas e prédios foram destruídos. Os incêndios também afetam uma das maiores indústrias da região, a cinematográfica. O departamento de polícia e alguns dos maiores estúdios de Hollywood suspenderam várias filmagens. Nos próximos dias, os fortes e secos ventos de Santa Ana devem continuar soprando.
Agora uma notícia que abalou o Brasil este ano. Um garoto de 12 anos de idade matou a avó, seu pai, sua mãe e depois tirou sua própria vida. In other news, another tragedy strikes Brazil yet again, when a 12-year-old boy murders his grandparents and parents and shortly after takes his life away. 5 dos 10 amigos disseram que ele revelou o desejo de matar a família. E pelo menos a 3 deles, Marcelo confessou o crime na manhã seguinte. Na sala de aula, um dos amigos teria perguntado em tom de deboche: "E aí, conseguiu matar sua avó?" Marcelo teria respondido secamente: "Matei todos eles." O grupo Mercenários que o adolescente criou teria 5 integrantes. Um deles, com 18 anos, aluno de outra série do mesmo colégio. Para os investigadores, é praticamente certo que Marcelo Pesseguini matou a família e se matou depois. Mas ainda sobram perguntas. O menino levou a pistola do pai ao colégio para matar a diretora? O que ele pegou ou deixou no carro quando saiu da escola pela última vez? E a principal questão: por que Marcelo matou a família? Henri Cristo está de volta, só que desta vez morando no Brasil, para fundar sua própria religião. Ele se diz ser a encarnação, acreditem, de Jesus de Nazaré. Another false prophet has been discovered in Brazil. He is known for deceiving people into following him as he claims to be the Messiah, Jesus Christ. Jesus Cristo voltou, mas desta vez veio para o Brasil. Por mais de 30 anos, este homem que se intitula Henri Cristo prega sua crença como suposta reencarnação de Jesus de Nazaré, só que morando em Brasília. A família de Álvaro Thaís, seu nome verdadeiro, é de origem alemã. Em 69, alterou o nome pela primeira vez para Yuri de Nostradamus, virando profeta e conselheiro. Uma década depois, uma visão revelou sua verdadeira vocação, levando a mudar o nome para Henri, Filho de Deus. Meu pai só me revelou qual foi a posição que eu ocupei na Terra no passado, quando ele considerou relevante. Eu não lembro de todas as minhas existências anuais. Henri Cristo levou sua palavra a vários países, mas foi expulso de alguns, incluindo os Estados Unidos, além de ter sido preso no Brasil por atos de vandalismo contra uma catedral nos anos 80. Agora, com 60 anos, segue causando polêmica para chamar a atenção. A União Europeia divulgaram hoje um novo balanço sobre a fome no mundo. E os números não são nada animadores. UN and EU released statistics today of the hunger index of the world, but unfortunately those numbers are nothing uplifting. A combinação de preços altos, conflitos e condições climáticas extremas aumentou o número de pessoas afetadas pela fome no mundo para 108 milhões em 2016. O dado consta em um relatório elaborado pela ONU e pela União Europeia. Esse total representa um aumento de 35% das pessoas que enfrentam insegurança alimentar grave, cujo número era estimado em 80 milhões em 2015. A insegurança alimentar grave é caracterizada pela desnutrição aguda e pela falta de meios para cobrir as necessidades energéticas de maneira regular. O problema pode se agravar ainda mais neste ano, na medida em que a fome ameaça diretamente 4 países: Sudão do Sul, Somália, Iêmen e o Nordeste da Nigéria. Fenômenos climáticos e conflitos estão entre as causas. Entre as condições meteorológicas estudadas, figuram principalmente as secas e chuvas irregulares causadas pelo fenômeno El Niño. Mas em 9 de 10 crises humanitárias de 2016, os maiores fatores responsáveis pela fome foram os conflitos civis. E em tanto notícias ruins, agora vamos falar uma notícia boa, né, Leslie? Veja só, um homem na Califórnia arriscou sua própria vida em grandes labaredas de fogos para salvar um coelho. A man puts his life at risk while he tries to save a bunny who's burning in the wildfires in California.
favor, orem pela Califórnia e o mundo. Boa noite. Please pray for California and the world. Good night. Hallelujah.
I saw it then, and I see it still. It's been dying since sin entered the world, and it hasn't stopped. Thomas Jefferson, some of you may know this man. He said one time that evil triumphs when good men do nothing. If you've been around as long as I have, you can see that it's doing no good. All the good that I've seen done by these people still does no good. It seems like it's not enough. How can we have hope when even the good of men is not enough? And what do we have hope? Hope. Hope amidst all the suffering. Hope amidst all the fears, all the tears. Hope amidst all the death. How can we have hope? There's only one place to look for this hope. And that hope is in love. Love, I say. Not the love of you two fiddle daddles there on Valentine's Day. Not the love of you two friends. No, that love is not enough. It's only in the love that can be found through God. Only in the love that can be seen in the sacrifice that God alone made. Only in that love that brought God into our lives. You look around this world and you see we've made a mess of things. And things only are getting worse. A horrible mess. Who would jump into the middle of that mess? In the middle of all that disease, of all that death, of all that hunger, of all that despair. Oh, you? You're gonna jump in it? You? No. We're too scared. We're too fearful. But you see, God, and God's divine love, and the love that we call agape, that love, that's the only love that God takes and He jumps right in the middle of it. He jumps in our mess. And all of the things that we've done, and all of the mess that we've made of this world, He's not scared. He's not hesitant. He jumps right in. You know why? You know why? Because of love. Because God loved us from the very beginning. And regardless of what we do, God continues to love us.